Quem é que já começou a sentir a presença dele aí? Levanta a mão. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. Tem mais. Esse rio que corre, ele é infinito. Esse rio que corre do trono de Deus é a vida do Senhor que passa por esse lugar. E da onde ele começou a jogar, tem muito mais. Amém? Quem acredita nisso? Tem muito mais para as nossas vidas. Deus é bom e Ele está nesse lugar. E Ele tem algo poderoso para realizar no nosso meio. Quantos acreditam? Digam amém. Deus tem algo poderoso para realizar. Aleluia. Se você trouxe a Bíblia e quiser abrir ela comigo, abra lá no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho, o capítulo de 11. Lucas, capítulo de número 11. Eu quero ler com a igreja essa noite o versículo 27 e o versículo 28. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28 vai dizer assim: enquanto Jesus estava falando, certa mulher da multidão gritou: bendita seja a mulher que o deu à luz e o amamentou. Ele respondeu: sim, mas ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Amém? Pode fechar a Bíblia. Se você pode também, feche os olhos. Permita-me fazer uma oração antes de começar a meditar de fato no que Deus ele quer falar. Pai, aqui estamos essa noite como igreja, filhos e filhas, estamos sentados à mesa contigo para celebrar, Papai querido, tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Estamos em tua memória, lembrando o teu ato de amor, lembrando a obra da cruz, pois é o culto de ceia. Papai querido, tu és aquele que deve e precisa ser honrado nesse lugar. Por isso nós nos esvaziamos de nós, do nosso orgulho, das nossas vaidades, de tudo aquilo, ó Deus, que pode interferir nesse momento. Senhor, nós completamente nos colocamos ao teu senhorio, aos teus pés, reconhecendo que sem ti nada somos e nada podemos. Papai querido, aqui está a palavra da igreja, que o teu Espírito, o Espírito Santo, ele venha se mover nesse ambiente de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, trazendo convencimento a cada coração que aqui está. Toma o teu lugar de honra em nosso meio. Deus, que a tua palavra ela seja compreendida por cada coração que aqui está. Deus, mais uma vez, eu repreendo, seja física ou seja de ordem espiritual, na autoridade que o Senhor nos concede, como embaixadores, ministros do Evangelho. Deus, eu paraliso agora toda atuação contrária. Que os teus anjos desçam, se acampem nesse lugar e estejam pelejando pelo culto, pelejando pelas famílias, pelejando, Senhor, por todos os momentos, e que o teu nome ele seja glorificado aqui, ele seja exaltado, seja adorado. Toma o teu lugar aqui, mais uma vez eu te peço, teu lugar de honra, Senhor Espírito Santo, e nos ajuda a glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Esse texto ele é de extrema importância
para todo aquele que quer viver a vida abundante que Jesus nos prometeu. Deixa eu te fazer uma pergunta muito objetiva. Quem aqui quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e entrar na vida abundante que Ele nos prometeu? Levanta a mão para o céu. Aleluia. Esse texto ele é muito esclarecedor. Ele é uma chave para que eu e você venhamos de fato viver a vida abundante que Jesus nos promete lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Lá ele vai nos dar essa promessa de vida abundante. João 10:10 vai dizer que a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Então, querido, nós precisamos meditar na fala da mulher e na fala de Jesus. São dois momentos extremamente importantes. Então, esse texto, querido, enquanto Jesus estava ali falando, ensinando, ele é interrompido por uma mulher. A Bíblia não descreve o nome dela, mas Jesus estava falando. E quando alguém está falando, quando alguém está ensinando, é má educação você interromper aquela pessoa. Quem assim aprendeu? Levanta a mão para o céu. Desde menino, desde pequeno, ainda aprendendo os primeiros passos, aprendendo os primeiros ensinamentos que os pais nos transmitem. O pai e a mãe nos falaram, nos ensinaram. Quando um burro, era o jargão que eles utilizavam. Quando um burro está falando, o outro murcha as orelhas. Quem ouviu essa expressão aí? Amém? O que isso significa? Quando alguém está falando, os demais não falem e prestem atenção. Então o rei Jesus estava falando. Não era qualquer pessoa. E todos ali reconheciam que Jesus era diferente, que Jesus era alguém importante. Chamaram ele de mestre, chamaram ele de Messias, reconhecendo a autoridade que estava sobre ele. E sem citar que mulher naquela época, ela não tinha o direito de se expressar muitas vezes, como hoje as mulheres já conquistaram esse direito. Então hoje as mulheres ocupam várias esferas, várias posições, elas conquistaram isso. Mas lá em Israel, naquele momento, querido, a mulher ela não tinha uma voz ativa. Mas é interessante que essa mulher, ela grita enquanto Jesus ensinava. E ela fala algo extraordinário. Ela diz assim: bem-aventurada é a mulher que te deu a luz e que te amamentou no seu seio. O que essa mulher ela queria dizer, irmãos? Essa mulher ela estava extraordinária, feliz. Por que ela estava tão feliz ao ponto de interromper a fala de Jesus? Havia uma felicidade tão grande no coração daquela mulher que ela não conseguiu guardar só para ela. Ela deixou aquela alegria sair para fora. Diga aleluia. A alegria saiu para fora em forma de um grito. Feliz, bem-aventurada é a mulher que te gerou, que te deu a luz e que te amamentou. Por que ela estava tão feliz? Por que aquela mulher estava tão feliz, tão entusiasmada ao ponto de interromper o mestre no seu ensino? Eu só tenho uma resposta. Enquanto eu meditava, eu só via uma resposta. A felicidade dela, querido, ela foi do nível 0 ao máximo, porque ela estava andando próximo de Jesus. Aleluia! Ela estava vendo os milagres que Jesus estava realizando no meio do povo. Ela estava seguindo.
Eu acredito que ela era uma discípula, ela era uma seguidora, porque Jesus não tinha apenas discípulos homens, ele também tinha discípulas femininas. Lógico que ele não ungiu elas, apóstolas e coisas assim, mas elas tinham a missão delas, elas tinham o trabalho delas, eram pessoas importantes. E a Bíblia vai dizer que muitas mulheres nos dias de Jesus ajudaram até a sustentar a obra que Jesus realizava com os apóstolos, apoiavam a obra de Jesus. Então essa mulher, ela deixa sair para fora aquela alegria. Então a alegria estava em ver Jesus operar, em ver Jesus ensinar, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não condenando, não humilhando ninguém, mas amando a todos e tentando inseri-los aonde, igreja? No reino dos céus. Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Enquanto ele estava sobre a terra, ele estava desfazendo tudo aquilo que era contrário a nós, contrário à humanidade. Ele estava curando os enfermos, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, limpando os leprosos, multiplicando pães e peixes, transformando a água em vinho. Ou seja, era lindo o operar de Jesus. Quem assim acredita, diga amém. Amém. A Bíblia não mente. O próprio Evangelho de Lucas vai dizer que se fossem relatados todos os sinais e milagres que Jesus operou, nem todos os livros daquela época conseguiriam registrar todos os feitos do Mestre Jesus. Ele merece um aplauso essa noite. Assim como essa mulher, muitos de nós ficamos maravilhados com Jesus. Sim ou não? Sim. Quem já se maravilhou com o Evangelho? Quem já se maravilhou com a obra de Jesus? Com o amor dele? Com aquilo que cantávamos, o pastor entoava e ministrava, que cada gota de sangue dele foi vertida por nós, por um amor extraordinário, incomparável, que não há dinheiro, não há nada que pague esse amor. Então o amor de Deus, ele é tão forte que ele vai nos constranger. Ele vai nos constranger. Aleluia. Quantas vezes eu tenho me alegrado com o Senhor, me alegrado com a palavra, me alegrado de ver os irmãos ministrando a palavra, e eu vou para casa feliz, renovado. Quantas vezes o Senhor tem me alegrado de eu ver os sinais acontecendo, os sinais que Ele nos prometeu aí. Amém. Que aqueles que creem no Seu nome fariam as mesmas obras, e outras maiores ainda fariam. Então o meu coração, assim como o seu, ele também se enche de uma alegria extraordinária de ver o Senhor por meio das nossas vidas, porque hoje Ele opera por meio do Espírito Santo, mas opera por meio de nós. O Espírito Santo está em nós e age por meio de nós. Quem concorda diz amém? Eu me alegro de ver famílias sendo ganhas, transformadas, casamentos que outrora estavam destruídos, hoje estão consertados, pessoas que outrora estavam acamadas, hoje estão curadas, pessoas que estavam em situação difícil, serem restauradas e inseridas no plano de Deus. Isso alegra o nosso coração. Alegra o seu coração, levanta a mão para mim. E às vezes dá vontade de gritar para todo mundo ouvir. Dá ou não dá? Às vezes dá vontade de fazer que nem essa mulher. Para tudo! Porque eu quero falar desse amor, desse Jesus. Essa mulher estava assim. Mas Jesus, ele aproveita aquele momento. Ele não condena ela, ele não diz: ei mulher, por que tu me atrapalhou? Eu estava indo tão bem na minha mensagem, já tinha ganhado novos discípulos,
você cortou o meu embalo. Ele não faz isso. Ele não fez isso, ele olhou para ela. E ele olhou para toda a multidão que ele estava. Ele disse: sim, mulher, bem-aventurada é Maria, porque me deu a luz. Mas muito mais abençoados são vocês. São quem? Vocês, se ouvirem as minhas palavras e obedecerem elas. Aleluia! Olha o ensino de Jesus. Olha a pérola preciosa. Querido, para nós viver as promessas, viver a vida abundante, não tem outro jeito. Precisa passar pela obediência. E obediência à palavra do Senhor. Aleluia! É sobre isso que eu estou falando esta noite. Não basta ouvir, é necessário obedecer. Diga bem alto: não basta ouvir, é necessário obedecer. Aleluia! O que o pai espera de um filho? Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão para o alto. Obediência. Foi rápido no gatilho. Querido, eu tenho um filho só. Mas minha mãe, ela teve 4 no primeiro casamento, depois mais um no segundo casamento dela. Minha mãe, ela se esforçou. Meu pai trabalhava, ficava o dia inteiro fora. E o papel então da minha mãe, além de trabalhar na lida de casa, de trabalhar também na lida campeira, de cuidar dos bichos que ela tinha, tirar leite, ou seja, toda aquela lida de campanha. Outra missão da minha mãe era nos ensinar. Amém? Nos ensinar o caminho certo e nos mostrar o caminho errado. Mas a escolha, ela é nossa. A mãe ensinou. E o pai, quando podia, ele nos ensinava. Ele nos dizia, ele nos aconselhava. Quem aqui foi aconselhado? Quem aqui foi ensinado durante um período da sua vida ou ainda está sendo ensinado? Levanta a mão para o céu para mim ver. A mãe ensinou nossos 4 da mesma forma. O que ela ensinava para um, ela ensinava para todos, ela não fez distinção. Mas a decisão, a postura de cada um de nós, falo minha família, foi diferente. Muitos não deram ouvido à palavra da mãe e fizeram aquilo que não deveriam fazer e tiveram consequências nas suas vidas. Quando nós ouvimos os ensinos, recebemos a instrução e não colocamos ela em prática, muitas vezes as consequências serão de noites deitados ao travesseiro, derramando lágrimas de tristeza. Quem aqui quer derramar lágrimas de tristeza? Levanta a mão para o céu. Ninguém de nós, em sã consciência, vai querer derramar lágrimas de tristeza. O que a gente quer é o que estava no coração daquela mulher. Uma alegria abundante, sim ou não? Sim. O que a gente quer é viver as promessas de Deus, é viver a vida plena que Deus nos promete. E o Senhor tem nos ensinado. A palavra dele nos ensina. Quantas vezes nós já fomos ministrados pela sua palavra? Eu desde 2005, eu estou sendo ensinado pela palavra. Eu já ouvi irmãos pregando, ministrando a palavra. Eu já peguei a palavra e comecei a meditar. Quando eu estou lendo, eu estou aprendendo o que é certo e o que é errado. Eu estou aprendendo as instruções que Jesus deixou. Mas há uma escolha todos os dias que eu decido aquilo que eu vou fazer com aquilo que eu tenho aprendido. Assim como eu tenho escolha, cada um de vocês que estão sentados aqui esta noite,
e aqueles que estão nos vendo pela internet, cada um de nós tem escolhas. Qual será a nossa decisão em cima daquilo que nós temos aprendido do Senhor? Não basta ouvir, é necessário obedecer. E muitas vezes, quando o filho erra e dá tudo errado, o pai ele vai corrigir. O pai que ama, ele corrige. Sim ou não? Sim. A minha mãe, ela tinha 3 varinhas em cima do freezer. Nós tínhamos na época um freezer baixinho, aqueles de gaveta, da cor vermelha. E na frente de casa, a gente saía da porta da frente. Na porta da frente, até hoje, se você for lá em Santa Maria, na casa da minha mãe, você vai ver que na parte da frente tem um pé de pitangueira. Até hoje está lá. Muitas vezes ela ia até o pé de pitangueira e puxava uma varinha. Então ela tinha 3. Se quebrasse uma e ela não tivesse corrigido, ela pegava a segunda e assim por diante. Querido, eu não sou bravo com minha mãe, não me arrependo, pelo contrário, quando eu vejo ela, eu digo: mãe, obrigado, porque você me corrigiu na hora certa. Porque se você não tivesse me corrigido, talvez consequências terríveis teriam acontecido sobre a minha vida. Mas ela nunca deixou de me amar. Quando eu errava, ou os meus irmãos erravam, ela nunca deixou de amar. Ela sempre estava ali pronta. Após passar aquele período de raiva dela, porque ela ficava irada, ela vinha nos abraçar, ela nos trazia para perto, ela fazia um chimarrão, ela sentava na sala e ela chamava os filhos para perto, para ensinar, para ministrar. É assim que Deus faz, querido. Deus, ele não está aqui para te condenar, e nem eu estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para ser um porta-voz de Deus aqui esta noite, para trazer a palavra de Deus para você, para fazer cada um de nós refletir como nós estamos tratando a palavra, como nós estamos vivendo aqui na terra. Querido, muitos acham que a vida é como um jogo de videogame. Se você começa a fase, quem é que jogou videogame? Levanta a mão. Bem pouquinho. Ah, misericórdia. Tem mais gente que não quiser levantar a mão. Quando eu jogava o videogame, se eu morria no meio da fase, o que eu fazia? Começava de novo. Obrigado, Pedro, renasci. Se era um jogo de carrinho lá, perdi no meio da fase, dava o reset na máquina e o jogo reiniciava. Na nossa vida não é assim, querido. Muitas vezes a consequência é devastadora e se alasta por toda a sua família. Veja o que Jesus estava dizendo para ela: mulher, ela é sim abençoada por me trazer a luz, mas muito mais felizes, muito mais abençoados, muito mais agraciados são vocês, quando vocês escutam a minha palavra e praticam ela. Aleluia! Então o pai ele aponta o caminho, mas o filho escolhe o que ele quer. O que você quer? Viver a vida abundante? Ou você quer, de tempos em tempos, passar pelo vale da sombra e da morte, por momentos de dor, sofrimento, tristeza? Deus, ele vai permitir. Ele não vai ir lá na sua frente aparecer e dizer: não faça, filho. Não vai. Ele vai te olhar, vai ficar te olhando, e quando você cair na realidade, como o filho pródigo caiu, e você olhar para cima e dizer: pai, me ajuda, errei, ele está pronto para te receber. Só que às vezes, querido, é tarde demais para alguns. Às vezes a consequência é tão terrível que até a própria vida ela é ceifada, e aí não tem mais volta.
Então eu e você, tudo aquilo que nós temos aprendido, nós temos que ter um cuidado de colocar em prática na nossa vida. Posso ouvir o amém? Amém. Eu vou ler um texto para você e já estamos indo para o fim. Lucas capítulo 12, o versículo 47 e 48. Palavras de Jesus Cristo. Olha só o que diz aqui no Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 47 ao 48. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aleluia. Olha essa parábola de Jesus. Olha o ensino que tem aqui. Ele pega dois homens e insere dentro de uma parábola, e ele os chama de servo de um determinado senhor. Ele vai dizer que o primeiro servo, ele conhecia a vontade do seu senhor, mas ele não se preparou e ele não realizou a vontade do seu senhor. Quando o seu senhor chega, a Bíblia diz que ele será punido com muitos açoites. Amém? Aí ele entra no segundo. O segundo servo é alguém que não conhece a vontade do seu Senhor, mas faz coisas dignas de reprovação, coisas erradas. Quando o patrão vier, aquele servo também será corrigido, porém com menos açoites, com menos rigor. Aí ele vai dizer: aquele que muito é dado, muito mais será cobrado. Deixa eu te trazer para a realidade da parábola. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você será cobrado pelo Pai. Amém? Amém. É necessário conhecer a Bíblia, sim ou não? Sim. Sim. Jesus diz lá em Oséias 4,6: o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor é. Conhecer o coração de Deus e a vontade dele para nós. Conheceremos aquilo que pode e aquilo que não pode. Conheceremos a vontade e os mandamentos de Deus. Mas, do outro lado, nós estamos recebendo muito de Deus. E diante dos olhos de Deus, todo aquele que conhece sua palavra e não pratica, ele é considerado por Deus como uma pessoa justificada. Ele não. Amém? Amém. A minha mãe saía de casa, vendeu o seu queijo, o seu leite, a sua verdura, para trazer uma renda extra para dentro de casa. E ela nos dava ordens, instruções: faça o arroz, faça o feijão, faça a carne, faça a massa, e você faça o pão. O pão muitas vezes sobrava para mim. Queridos, se ela chegasse em casa e nós não tivesse executado a missão, o pau pegava, porque nós sabíamos o que era para fazer.
Mas às vezes a gente se distraía, ia brincar, ia fazer outra coisa, e aí nos olhava para o relógio. Presta atenção, não te perde, Deus está falando. Nós olhávamos para o relógio, preocupado, a mãe está voltando, e nós corria para fazer a missão, e às vezes não dava tempo, e aí o pau pegava. O que isso significa? Você está conhecendo a vontade do teu Senhor, culto após culto, vez após vez que você pega a palavra e medita, você está conhecendo a vontade do teu Senhor. As horas estão passando. Quem está entendendo? As horas estão passando. Eu não digo as horas do nosso relógio humano, mas eu digo do relógio de Deus. Ele está voltando. E como que Ele nos encontrará? Será que nós temos praticado o que nós temos recebido? Será que nós estamos de fato colocando em prática a palavra de Deus em nossa vida, em nossa casa, dentro da nossa empresa, aonde nós estivermos? Será que de fato nós somos sal, somos luz? Ou as pessoas olham para nós e dizem: não, ele tem duas palavras, uma hora ele se comporta de um jeito, outra hora ele se comporta de outro. Como as pessoas estão olhando? Mas principalmente o Senhor da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Quanto mais conhecimento a respeito da palavra do Senhor, mais cobrança nós teremos. Aleluia. Naquele grande dia, você não vai poder correr para o teu pastor, para o teu líder. Você não vai poder correr. Pastor Germano, pastor Elisandro, pastora Cláudia, pastor Tainan, pastor Ricardo, pastor Jefferson. Não vai poder correr para ele, querido. Aquele dia você e o Senhor. É você e Ele. E Ele tem tudo registrado. Tudo que nós fazemos está registrado. Há um livro, chamado Livro da Vida, onde está registrado o nome daqueles que estão herdando a salvação. Mas também há outro livro, o livro da história da sua vida. E nele está sendo registrado os teus atos, os teus feitos, tudo o que nós estamos a fazer. E pelas nossas ações, pelos nossos atos, nós seremos julgados por Deus. Amém, amém? Naquele dia não tem escapatória. Não adianta fazer que nem Adão e Eva. Pecaram e se esconderam atrás da área. Não vai ter. Não vai. Então, no dia que se chama hoje, tudo que você aprende, só resta uma alternativa: colocar em prática, obedecer. Se essa noite tu precisa renunciar a algo, não deixa para amanhã. Renuncia hoje, porque amanhã a trombeta ela pode tocar, o Senhor pode voltar e será tarde demais para a sua vida. Aleluia. Vou encerrar com esse texto, Lucas capítulo 6. Se quiser abrir, abre aí. Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. E aí nós vamos encerrar. Há uma graça de Deus aqui. Há uma presença do Espírito aqui. Há um convencimento de Deus tão lindo, tão tremendo. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço.
Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49 diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Deixa eu te fazer uma pergunta que também é para mim. Que tipo de casa você quer ser? Que tipo de casa você quer ser? A casa que é construída sobre a rocha, que no dia da tempestade, do vento, da chuva, você vai permanecer de pé? Ou você quer ser a casa construída sobre areia, e no dia da luta, da tempestade, da dificuldade, da tentação, você cai e grande é a ruína? Quando uma casa cai, trazendo para o lado humano, quando uma casa cai, um grande estrondo a gente ouve, sim ou não? Sim. Quem já viu derrubar em casa de madeira, ou derrubar alguma casa, ou até mesmo uma árvore? Quando ela cai e ela bate o solo, um grande barulho se ouve. Muitas pessoas conseguem perceber. Nós somos uma casa espiritual. Quem concorda diz amém? Amém. Quando nós ouvimos e não praticamos, a Bíblia diz que essa casa ela cai e ela vira uma grande ruína. Aleluia. Porém, querido, muitos verão a sua queda. Muitos notarão, verão a sua queda. Pior que cair é você passar pela humilhação, pela vergonha, você passar pelo constrangimento e pelo apontar de dedo, muitas vezes, das pessoas. Sim ou não? Como é difícil esse momento, quando aqueles que te olhavam de pé, professando a Cristo, segurando a Bíblia na mão, indo nos cultos, eles te veem cair. Como é difícil, porque todo aquele que cai, ele vai receber as pedradas. Amém, amém? Ele vai. O mundo vai apedrejar. As pessoas do mundo vão apedrejar. Aquele lá caiu. Aquela lá fez tal coisa. Qual é a primeira palavra que sai da boca deles, irmão? Mas ela não era da igreja. Ele não era da igreja. É ou não é? E aí muitos ficam um bom tempo como Elias, dentro de uma caverna. Não tem nem coragem de olhar nos olhos das pessoas, porque elas sabem que erraram. E muitos, às vezes, não tem nem força de se levantar. Se não for o bom samaritano ir até elas e estender a mão, curar e restaurar, muitas delas morrem ali mesmo. Querido, quantas pessoas dependem de você? Quantas pessoas hoje fazem parte da tua família e olham para ti? Você professa que é um homem, uma mulher de Deus, eles te conhecem, eles estão olhando você. Se você cair, querido, muitos vão cair junto.
Ah, pastor, mas tem que olhar para Jesus. Sim, a gente sabe disso, mas infelizmente muitos caem junto, quando nós servimos de pedra de tropeço para os outros. Muitos caem. Que tipo de casa você quer ser, irmão? Sobre a rocha. Hã? Ficar sobre a rocha. A sobre a rocha. Quem mais quer ser a casa sobre a rocha? Seja casa sobre a rocha. Seja alguém que ouça essa palavra, ame ela, mas pratique ela. Não vale nada de conhecer toda a Bíblia se você não colocar em prática. É preferível conhecer poucos mandamentos, poucas partes dela, mas viver ela com alegria e intensidade, temor e tremor no seu coração. Praticar ela, viver ela. Aleluia. Isso agrada muito mais o coração de Deus, de que você conhecer toda a Bíblia, versículos de cor e salteado, e você não aplicar. Os fariseus, os saduceus, aqueles que faziam parte do sinédrio, eles tinham que conhecer a Bíblia de cor e salteado, os mandamentos da Torá. Eles tinham que saber argumentar diante do povo as leis. Mas Jesus olhou para eles e falou o que para eles, igreja? Vocês são sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro vocês estão cheirando mal, porque vocês ouvem a palavra e vocês não praticam ela, e vocês ainda querem colocar pesados fardos sobre os ombros dos outros, e nem com o dedo vocês mesmos querem ajudar a levar essas cargas. Vocês não entram no reino dos céus e impedem que os meus pequeninos entrem. Aleluia, aleluia. Eu quero conhecer pouco, mas aplicar tudo. O que você já sabe, aplique na sua vida, aplique na sua casa, aplique no seu dia a dia, obedeça a palavra do teu Senhor, e você será mais do que bem-aventurado. Se coloque de pé e aplauda Ele. Eu quero ser casa-filho. Eu quero ser casa-filho. Eu quero que meu filho, ele cresça, olhando para mim, querido, assim como o seu está crescendo e olhando para você. E ele diz assim: meu pai é homem de Deus. O meu pai foi alguém que fez a diferença nos dias dele. Meu pai tinha uma palavra só. O meu pai foi marido da minha mãe durante toda a vida. O meu pai verdadeiramente pregava, mas vivia aquela palavra que ele pregava. Aleluia. Um dia eu vou me encontrar com ele, a esposa também. Um dia nós vamos nos encontrar com esse Senhor querido que estamos aqui. E muitos naquele dia, e a palavra dele não é minha, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz a tua obra, eu era dizimista, eu era visitante, eu visitava Deus, eu era obreiro, eu era pastor. E ele vai dizer: aparta-te de mim, não te conheço. Você praticava iniquidade, você não me obedecia de fato. O meu amor não está na sua vida. Obedeça a palavra, obedeça aquilo que você já aprendeu. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Saia daqui hoje convicto. Saia daqui hoje convicto: eu vou obedecer, Senhor. Aquilo que o Senhor já havia falado, aquilo que a tua palavra já havia falado, e eu estava relutando, a partir de hoje eu vou obedecer-te, custe o que custar. Um dia eu ouvi algo,
é muito forte. Eu vi algo de um pastor, ele estava pregando. Ele disse assim, que se entrasse na igreja dele, olha a comparação que ele fez. Se entrasse na igreja dele aquela noite, aquelas pessoas que combatem o cristianismo, que elas professam a fé em Alá e outros deuses, entrassem armados na igreja dele e botassem todos os cristãos na parede e falassem assim: se você não negar a Cristo, você morre, mas se você negar, nós te deixamos sair. Ele disse, com as palavras dele, ele disse assim: eu acredito que 80% iria levantar, iria fazer como Pedro, eu não conheço ele, iria embora. Aleluia. Pense nisso, reflita nisso. Será que nós somos verdadeiros adoradores? Será que o Pai tem achado graça na nossa vida, nos nossos atos, naquilo que nós estamos a fazer? Ou será que naquele grande dia, querido, Ele vai nos tirar? O que me adianta eu servir a vida inteira, Oscar, pastor? O que me adianta eu ficar a vida inteira, abrir mão de tantas coisas para servir a Cristo, e naquele grande dia ouvir dele: não te conheço? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu quero ouvir dele, pastor Tainan: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas para que eu possa entrar lá, querido, eu preciso obedecer a Ele. Aqueles que amam a Deus obedecem a sua palavra, obedecem a sua instrução. Que eu e você venhamos a obedecer ainda mais, custe o que custar. Se custar a nossa vida, não tem problema, porque aqueles que perderam a vida por Cristo, esses são os que verdadeiramente encontraram a vida. Ah, meu irmão, que você saia daqui debaixo de um peso de convicção esta noite, para fazer a diferença nos seus dias. Não troque Deus pelo prato de lentilha. Não troque o Senhor por um pote de ouro, como fez Judas, e depois chorou amargamente e não conseguiu encontrar o perdão e se auto-perdoar, e tirou a própria vida. Que eu e você, querido, venhamos compreender o que Deus está falando aqui, e ser filhos obedientes, e achar a graça dos olhos de Deus. Eu vi os meus irmãos passarem por coisas terríveis, porque eles desobedeciam a mãe e o pai. Se você perguntar lá em casa, para minha mãe e para os meus irmãos, quem era aquele que mais obedecia, de uma forma convicta, todos eles vão dizer: o Germano obedecia. Por que você acha que Deus me livrou de tantas coisas que eles passaram? Porque eu obedecia a instrução. Deus, Ele quer te livrar de tantas coisas, querido, mas às vezes você se coloca em tantas coisas por falta de obediência à palavra, à instrução de Deus. Receba essa palavra no teu coração, receba essa instrução de vida. Vai fazer a diferença para você, para a tua casa, para os teus filhos. Os filhos reproduzem o que os pais, aquilo que eles veem os pais fazendo. O que você quer ver o teu filho fazendo? Guie ele a partir de hoje pelas tuas atitudes. Guie ele pelos teus gestos. Gestos e atitudes falam muito mais que palavras. Ah, querido, como eu me alegro de ver o meu pequeno fazendo coisas, falando coisas, pegando exemplo e seguindo aquele exemplo.
Eu tive exemplos ruins e podia ter escolhido seguir os exemplos ruins assim como você. Mas eu prefiro seguir a Cristo. Eu prefiro seguir os exemplos bons. Aleluia. Que a partir de hoje, querido, você reflita um pouco mais na sua vida. Não vale a pena. Não é um videogame. Você não vai poder dar o reset e começar de novo. É uma só. E viva ela para a glória de Deus.